esse processo, na aula passada a gente conversou sobre a formação de uma unidade nacional, de uma nacionalidade, tudo isso vai voltar um pouco mais na aula de hoje, tá? Todas essas discussões. E aí, então, vai ser o período, né? Vai ser o momento em que a América Lusitana, que deveria se transformar no Brasil, e os seus habitantes deixariam de ser portugueses para se tornarem brasileiros, tá? E aí retomam todas essas discussões sobre identidade, cidadania e nacionalidade, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Para iniciar, só passar rapidamente aqui, deixar uma dica para vocês, tá? Para falar sobre a sociedade do Novo Império, durante esse período, a gente tem que obrigatoriamente falar sobre a escravidão, tá? Ela foi uma instituição presente durante toda a monarquia, esteve presente em relação às condições sociais, políticas e econômicas, e, portanto, dividia a sociedade, tá, entre os livres e os escravizados. E aí aqui eu deixo a dica, porque como esse tema é super importante, ano passado a gente teve um aulão aqui só sobre isso, tá? Gravado inclusive em duas partes, teve parte 1 e parte 2. Foram 2 aulas comentando somente sobre a escravidão. Tá lá no YouTube, se vocês quiserem se aprofundar mais no tema, porque hoje a gente não vai conseguir dar conta, né? Mas tá tudo lá, vocês podem acessar também. Lá o pessoal se aprofundou muito mais nessas discussões, tratou esses aspectos muito mais detalhadamente, tá? Que é o que a gente não vai conseguir fazer aqui hoje, enfim, por tempo mesmo. Mas voltando então, durante esse período a gente vai ter essa divisão social, tá? E aí a gente vai ter a escravidão presente em todas as atividades. E o que quer dizer isso? A escravidão estava... Quando, por exemplo, a gente pensa aqui em Pelotas, a escravidão estava só nas charqueadas? Não, né? A escravidão estava no comércio, tinha escravos trabalhando também na agricultura, enfim. Ela estava espalhada, estava presente em todas as estruturas e instituições sociais, tá? Então, quando a gente for pensar esse período, é importante lembrar disso. A partir da independência, então, a gente vai começar a pensar e começar a discutir sobre uma nova nação, um novo Estado. E quando eu digo isso, eu quero dizer o quê? A partir do momento em que é declarada a independência do Brasil, a gente vai ter disputas de diversos projetos políticos para a construção dessa nova nação. Lembrem vocês que na aula passada, quando eu falei sobre a Revolução lá do Porto, eu comentei sobre os deputados luso-americanos que foram para lá, representando aqui o território, e que eles não tinham uma ideia de unidade, né? O que eles defendiam lá era cada uma a sua província. Então, agora eles são uma nova nação, né? Está sendo construído um novo Estado. Então, essas discussões, de novo, sobre unidade, sobre fragmentação do território, que regime que vai ser adotado, vai ser uma monarquia, vai ser uma república, o que vai acontecer, tudo isso vai voltar aqui, tá? E aí eu trago para vocês, só a título de acho que curiosidade, mas também de como algo importante para a prova, porque no Enem vocês devem saber já disso, né? A prova de ciências humanas e das outras áreas também são divididas em competências e habilidades. As competências são 6 ou 7, se eu não me engano, e dentro de cada uma são descritas as habilidades. Na aula de hoje, eu estava lendo lá a matriz de referência, e aí eu achei muito interessante a competência de área 1, que fala sobre compreender os elementos culturais que constituem as identidades, e a 2, que fala sobre compreender as transformações do espaço geográfico como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. Por quê? Porque essas discussões se encaixam muito bem na aula de hoje. A gente vai ver essas discussões sobre construção de identidade brasileira, né? Quem são os brasileiros? Afinal, quem é essa sociedade, quem faz parte, quem é cidadão, quem não é, né?
E isso tudo também a partir das transformações geográficas, né, das relações de poder. Então, é mais para situar vocês assim sobre como isso talvez possa cair na prova, enfim, ou associado ao que esse conteúdo pode cair na prova, tá? Então, quando a gente vai pensar sobre essa nova nação, esse novo Estado que está sendo construído, a gente tem que pensar que quem está à frente disso são as elites políticas que vão tomar o controle, enfim, vão tomar a frente dessa construção e que, consequentemente, vão ser as mesmas que as elites econômicas, ou seja, os senhores de engenho, enfim, toda essa camada social vai, então, estar à frente dessa construção, tá? E aí a gente vai ter as discussões, como eu falei para vocês antes, de que regime a gente vai adotar agora, né? Depois da independência, vocês vão ver na aula que vem da América Espanhola, por exemplo, a gente teve a formação de diversas repúblicas aqui na América Latina. Então, o Brasil também vai se ver frente a isso. Bom, agora nós somos independentes, o que nós vamos ser? Né? Que regime nós vamos adotar? Também vão estar presentes essas discussões em relação às disputas dos projetos políticos da época, tá? E aí a gente tem interesses em comum que fortaleceram um projeto de unidade, dentre eles e principalmente, né, a manutenção da escravidão. Quando eu falo aqui em projeto de unidade ou em fragmentação do território, vocês têm que pensar, enfim, na continentalidade, né, no tamanho do Brasil para aquele momento, para aquele período, e pensar numa administração desse novo Estado a partir da centralidade ali no Rio de Janeiro, que é o que vai se dar, tá? O que era o medo? Qual era a principal preocupação do momento? Que a partir da independência as províncias se separassem e formassem diversas repúblicas menores, né? Dada a dificuldade de comunicação, muitas vezes, as distâncias geográficas, enfim, tudo isso provocava medo de que essa fragmentação ocorresse, tá? Mas, como eu falei agora também, o desejo pela manutenção da escravidão, o desejo pela sustentação desse sistema, foi um dos fatores, se não o principal, que possibilitou, né, que fortaleceu esse projeto de unidade, que deu corpo a esse novo Estado, a essa nova nação. E aí, a partir disso, tá, a partir da aliança lá que o Dom Pedro fez durante o processo de independência, como a gente viu na aula passada, com as elites da época, o que a gente vai ter? A gente vai ter a adoção de uma monarquia constitucional, tá? Em que ele vai ser coroado lá imperador, como eu falei agora para vocês, só que a gente também vai ter a escrita de uma constituição. E para isso, né, por isso monarquia constitucional, e para isso, então, a gente vai ter a reunião da Assembleia Constituinte em 1823, tá? Um ano após a Declaração de Independência. Nesta reunião e na organização dessa Assembleia, vão ser enviados representantes, né, de todas as províncias, ou de todas, se não de todas, de sua maioria. E o que essas províncias a maioria delas vai alegar ou vai defender? A defesa do federalismo. Todo mundo sabe o que é federalismo? Quando eu falo federalismo, todo mundo entende o que é isso? O que eu estou querendo dizer quando eu digo que eles estão desejando, estão defendendo maior federalismo? Se ninguém fala nada, vou seguir sem explicar. Daí todo mundo sabe. Todo mundo tímido hoje, né? Beleza. Quando eu falo que essas províncias estão defendendo o federalismo, quer dizer o quê? Que eles estão defendendo maior autonomia provincial, tá? Eles estão indo contra essa centralidade lá no governo do Rio de Janeiro, que é onde o imperador vai estar, né? E vai ter toda essa centralidade ali. Então, eles são contra isso, eles são contra esse modelo tão centralizador lá na capital e desejam mais autonomia para cada uma das províncias dentro deste mesmo regime, tá? E aí, sobre a escravidão,
o que a gente tem na reunião, né, da Assembleia Constituinte para a escrita da nova Constituição é o quê? É isso que vocês me trouxeram agora, apenas silêncio, tá, gente? A gente não vai ter discussão sobre o sistema escravista aqui, ele vai ser uma tônica que vai ser mantida, tá? Não vai, a gente não vai ter a discussão muito profunda dessa temática aqui. Vão ser apresentados alguns projetos, enfim, para o fim gradual da escravidão e tudo mais, mas esses projetos vão ser engavetados nesse momento, não vão ser enfocados, enfim, discutidos nesse momento aqui, tá? E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter um impasse para conciliar o modelo liberal e a escravidão. Por quê? Porque quando a gente vai pensar que, bem, agora tem um novo Estado, tem uma nova nação se formando, como que a gente pode pensar que brasileiros são escravizados? Né? Como que a gente pode conceber que no nosso país, nessa nova nação, o povo é escravizado? Então, a gente tem esse embate aqui, essas dificuldades, e que a gente vai ver, acredito que é no próximo slide já, as discussões sobre quem é cidadão, quem não é, quem é habitante, quem não é, quem é brasileiro, o que é ser brasileiro, tá? Todas essas discussões vão vir à tona. E junto a isso, a gente também vai ter a diferenciação, né, entre os direitos políticos e a cidadania civil, que novamente vai entrar nas discussões sobre quem é cidadão, quem não é. Tu ter direitos políticos, tu ser cidadão quer dizer que tu tem direitos políticos, mas tu ter direitos políticos não quer dizer que tu é cidadão, e vice-versa. Tá, vou explicar melhor agora. E aí a gente traz esse questionamento, tá? De quem seriam os brasileiros, quem seria o povo, né, a sociedade desse novo país. A gente vai ter sobre a nacionalidade, sobre as questões de cidadania, as discussões de que como que nós vamos classificar quem são os brasileiros, ou que critério nós vamos adotar para dizer, olha, essa pessoa é brasileira, essa pessoa não é, tá? Aí, na época, a gente vai ter a discussão sobre o critério de nascença, né? Por exemplo, a pessoa nasceu aqui, então ela é considerada brasileira, mas a gente também vai ter a incorporação da questão de quem faz parte da comunidade nacional, tá? Em relação à nacionalidade. E aí sim a gente tem vários impasses, né? São os brasileiros que fazem parte da comunidade nacional, porque se a gente levar em consideração o critério de nascença, o nascimento aqui no território brasileiro, a gente vai ter diversos filhos de escravizados nascendo, e isso não estava em consonância com o que o pessoal estava defendendo na época, tá? Porque os escravizados muitas vezes não eram vistos como pessoas, eram vistos como posse de alguém e não entrariam nessas classificações, tá? Não teriam direitos políticos, não teriam direitos cidadãos, tá? E aí, como eu trago ali, ó, os escravizados e os indígenas, eles eram brasileiros porque nascidos no Brasil. Até aqui tudo bem. Mas eles não eram membros da comunidade nacional porque não eram sujeitos portadores de direitos. Esses seriam cidadãos. Então, quem pertencia à comunidade nacional eram os cidadãos. E quando a gente vai recortar esses cidadãos para análise, a gente vai ver quem? Somente homens livres, da elite, com determinadas posses, enfim, que são católicos, tem toda uma prerrogativa para que tu seja considerado cidadão e, posteriormente, que tu tenha direitos políticos também, tá? E aí, em meio a todas essas discussões, isso tudo lá na reunião, tá? Na Assembleia Constituinte de 23, isso tudo para a escrita da Carta de 24, tá? Que vai ser a primeira Carta Constitucional do Brasil. O imperador vai ver todas essas discussões, vai se deparar com essas discussões, né? Quem são os habitantes do Brasil, quem não são, quem é brasileiro, quem não é, quem é cidadão, quem não é, entre outras discussões.
E aí ele vai fechar a Assembleia Constituinte 23, ele vai simplesmente dizer, não, chega disso aqui, e agora eu vou reunir um grupo de pessoas e vou mandar escrever a carta. E aí, por isso que a gente chama de uma carta outorgada, uma Constituição outorgada. Estes dois termos, outorgada e promulgada, tá ok? Tá todo mundo ligado no que é isso ou não? Me digam. Digam, gente, sim ou não no chat. Por favor, não me deixem falando sozinha. Nada, tudo bem. Então, vou explicar igual. Quando a gente fala... Sim. Quando a gente fala, então, que foi uma carta outorgada pelo imperador, tá? A gente precisa entender que é o quê? Outorgada quer dizer o quê? Que foi uma constituição, foi escrita de uma carta que não teve debate público, enfim, que não foi escrita por aqueles que foram eleitos para essa função, tá? Diferentemente da promulgada, que aí sim é nesse sentido, tá? Os eleitores, no caso, votariam, escolheriam os representantes para a escrita dessa carta. Quando o Dom Pedro I fecha a Assembleia Constituinte, então ele vai contra essas eleições, enfim, essas pessoas que haviam sido escolhidas para a escrita dessa carta. Então, em 24, ele vai outorgar a primeira carta, tá? Magna da história brasileira, é a primeira Constituição da história do Brasil. Depois vocês vão ver ao longo das próximas aulas de História do Brasil que existem várias na história do Brasil até chegar de 88, tá? E aí vai trazer novamente à tona que a comunidade nacional seria composta pelos membros cidadãos brasileiros, e os cidadãos brasileiros, lembrem-se, não englobavam os escravizados, os indígenas e até mesmo as mulheres, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Vai trazer também a diferenciação entre cidadania civil e cidadania política. E vão ser dois termos super importantes, porque a cidadania civil garantia os direitos individuais, tá? Já a cidadania política, não. A cidadania política dizia respeito a tu ser eleitor, a tu ser votante, a tu poder se eleger. Então, é outro tipo de cidadania nesse contexto aqui, tá? E que vai estar, assim, bem mais restrita, né? Não vai estar disponível para boa parte da população. Outra mudança, vamos dizer assim, outra inovação que a carta outorgada pelo Dom Pedro vai ter é a divisão em 4 poderes. A gente vai ter o judiciário, o executivo, o legislativo e o poder moderador, tá? Que vai dizer respeito a ele, vai ser um poder direcionado ao imperador, né? E que vai dar, de certa forma, plenos poderes para ele, para que ele possa intervir nos outros 3, como bem queira, em outras palavras, tá? Vai dar mais poder para ele nesse sentido. Então, a Constituição, eu trago aqui um resuminho para vocês, a Constituição de 1824. Ela vai determinar a forma do governo monárquica e hereditária e constitucional. A gente vai ter a Constituição, né? Vai ser hereditária, pai para filho, e vai seguir com o imperador. A divisão dos 3 poderes e mais um moderador, que vai ser uma diferença aqui, vai ser uma novidade, tá? Além da Câmara dos Deputados, vai criar um conselho e um Senado, e eles com cargos vitalícios, tá? Ou seja, quem for eleito para o Senado vai ter vai estar vitalício lá no cargo, palavra difícil. Vai permanecer ali. O catolicismo vai virar a religião oficial do Estado, tá? E como eu falei antes para vocês, a carta vai silenciar sobre a escravidão e vai proibir que os libertos sejam eleitores, tá? Qualquer dúvida, vamos mandando ali, tá? E aí, a gente tem um episódio super interessante, que é o quê? O Dom Pedro vai outorgar a carta, vai fechar lá a Assembleia Constituinte de 23, vai escrever essa nova carta, vai outorgar ela,
que não vai ter tanta diferença do texto original lá da de 23, mas vai trazer algumas modificações, né? Enfim, como o poder moderador, por exemplo. Só que aí isso não vai ser aceito assim, tá tudo bem, vamos aceitar então. Não. A gente vai ter uma reação, aquela chamada de Confederação do Equador, onde a elite lá de Pernambuco, tá? Senhores de engenho, comerciantes, enfim, traficantes, escravizados, magistrados, padres, com apoio das camadas de homens livres pobres, vai se mobilizar numa revolta armada em 1824. O que eles vão questionar? O poder moderador, tá? A adoção desse poder moderador, a centralidade do governo no Rio de Janeiro, tá? A dificuldade de comunicação entre as outras províncias. E aí, então, a gente vai ter essa revolta liderada pelo Frei Caneca, tá? Que é esse ali da imagem. Posteriormente vai ser executado, né? Pelas tropas do imperador. Mas a gente vai ter essa revolta e a gente vai ter diversas províncias, a província do Ceará, de Pernambuco também, do Ceará, do Rio Grande do Norte, se unindo e, portanto, proclamando, né, uma república, que seria a então chamada Confederação do Equador. O que daria o que para eles, né? Por que eles estão fazendo isso? Daria mais autonomia. Lembrem que eu falei lá no início. As províncias defendiam, né, buscavam defender o federalismo. E o federalismo prevê o quê? Prevê maior autonomia para as províncias, maior participação nas decisões administrativas, políticas, econômicas daquela sociedade, tá? Não tudo centralizado no Rio de Janeiro, como era o que estava sendo feito. Então a gente vai ter essa manifestação aqui. E aí vai ser liderada ali pelo Frei Caneca. O Dom Pedro vai mandar as tropas imperiais para lá, vai derrotar e vai silenciar esse movimento, tá? Mas o descontentamento com esse governo dele, com as atitudes dele, enfim, tudo isso não vai passar, tá? Isso não vai acabar assim. E aí, ó, como eu trago para vocês, a oposição a ele não é silenciada, tá? Ele vai, de certa forma, acabar lá, né? Vai mandar executar o líder do movimento, Frei Caneca e tudo mais. Mas a oposição ao governo dele, as atitudes ainda assim vão ser mantidas, tá? Só que agora em outro nível. Entrando nas próprias instituições que estavam sendo organizadas, formadas e criadas durante o primeiro reinado. Aí a gente vai ter a primeira sessão da Assembleia Geral em 1826. E essa Assembleia ela vai vir no sentido de quê? De organizar as instituições para esse novo Estado. Organizar as instituições econômicas, jurídicas, administrativas. Enfim, vai se mobilizar justamente para essa organização estatal, para manter uma ordem interna, tá? E aí, a partir dessa Assembleia, a gente tem o quê? Em 27, a criação do Juizado de Paz, tá? Em 1830, a criação do Código Criminal. E aí eu dou um destaque aqui para o Código Criminal, para a criação desse documento, porque na Constituição de 1824, a gente não tem a menção aos escravizados, tá? Já no Código Criminal, a gente vai ter a menção direta a eles realizada, ou seja, perante aos olhos do Estado pela primeira vez. Então, os escravizados vão ser vistos como pessoas, tá? Vão ser, como previsto ali no Código, punidos, enfim, por suas atitudes, rebeldias, enfim. Mas é a primeira vez em que a escrita direta relacionada, mencionando os escravizados, vai aparecer, tá? Nesse Código Criminal. E também em 1828, a gente vai ter uma lei que vai regulamentar o funcionamento das câmaras municipais. E o que isso vai acarretar? Vai acarretar cada vez menos autonomia para essas províncias, vai insuflar a insatisfação dessas províncias cada vez mais em relação ao Dom Pedro, tá? Aí, enquanto fatores de enfraquecimento do governo dele, a gente tem várias coisinhas para analisar.
Em 1825, a gente tem o início da Guerra da Cisplatina, né, que vai até 28. E aí, esse movimento vai ser o quê? A Cisplatina era o território do que é hoje, né, o atual Uruguai, o país. E essa guerra vai se iniciar em 1825, porque a Argentina vai tentar incorporar, tá, o território da Cisplatina ao seu, e esse território, em 1821, tinha sido incorporado ao Império do Brasil. Então, a gente vai ter um conflito ali entre Brasil e Argentina, iniciando em 25, indo até 28, terminando somente a partir da intermediação da Inglaterra, tá? Através da assinatura de acordos, enfim, em que tanto o Brasil quanto a Argentina assinam acordos de paz, enfim, que terminariam os conflitos ali, e que a partir disso, então, o território da Cisplatina seria um território neutro para ambos os países, e que agora seria um país independente, né, sendo então o Uruguai. A gente vai ter esse momento, né, da Guerra da Cisplatina como um enfraquecimento do governo de Dom Pedro I, por quê? Porque ele foi acusado de gastar muito nessa guerra, tá? Foram esses anos ali, ele movimentou muitas pessoas para lá, tropas, enfim, mantimentos. Então, ele foi acusado de gastar muito para, no fim, perder aquela que era a província pertencente ao Império do Brasil, tá? Então, também vai influenciar no enfraquecimento popular dele. Em 26, a gente tem relações diplomáticas com a Inglaterra e a pressão pelo fim do tráfico. E aí, o que isso quer dizer? Em 26, o Dom Pedro vai assinar um tratado com a Inglaterra, tá? Visando o reconhecimento da independência do Brasil pela Inglaterra. E através dessa assinatura, ele vai ser acusado de quê? Como a construção da soberania nacional estava sendo um processo naquele momento, né? A gente estava tendo lá as discussões na Assembleia, a partir da Constituição também, a organização do parlamento, das câmaras. Ele vai fazer o quê? Ele vai simplesmente passar por tudo isso, passar por cima disso, ignorar essas pessoas, as opiniões que deveriam ser pedidas, votadas, enfim, e vai assinar esse tratado com a Inglaterra, tá? E aí sim a gente vai ter a pressão da Inglaterra pelo fim do tráfico, né? Que vai ser também um fator de auxílio, né, no enfraquecimento do governo de Dom Pedro. Ele vai ser muito criticado por isso. Por quê? Porque as elites da época que estavam dentro das instituições políticas daquele momento se mantinham através do sistema escravista, tá? Em 26 também o início das crises de sucessão no trono português. Lá na Europa a gente vai ter o reinado do Dom Miguel, o irmão do Dom Pedro, tá? Então a gente vai ter esse conflito também. Em 26 também o falecimento da Imperatriz Leopoldina. Aí aqui a gente tem um fator interessante, que é o quê? Com o falecimento da Leopoldina, a gente tem vários escândalos, né, com a Marquesa de Santos também, relacionados à vida pessoal do Dom Pedro, porque a Marquesa de Santos era amante dele, então muitas fofocas rolavam na época, né, em relação a isso. Ele traz a Marquesa de Santos para morar na frente do palácio. Enfim, tudo isso vai gerar um enfraquecimento também da figura dele enquanto líder popular, tá? E também, em 1828, a falência do Banco do Brasil, que traz um período de grande inflação. Além disso, em 1829, a gente vai ter o fim da primeira legislatura, em 1830 a gente tem novas eleições. E aí o descontentamento com o governo do Dom Pedro vai crescendo, né? E ele vai ser expresso cada vez mais nas ruas e na imprensa, destacando os folhetins da época, enfim, os jornais da época, principalmente no Rio de Janeiro, tá? Onde a oposição contra o governo do Dom Pedro vai ser muito forte. E aí a gente vai ter a formação de dois grupos que vão seguir depois também protagonistas
durante o período regencial, que vão ser os liberais exaltados e os liberais moderados, que basicamente vão ser o quê? Liberais exaltados vão ser aqueles em que vão defender reformas mais abrangentes, enfim, e os moderados vão ser aqueles fiéis à monarquia, que vão criticar, sim, o Dom Pedro, mas a gente precisa entender que eles tinham uma oposição contra o Dom Pedro, tá? Contra a figura do Dom Pedro, e não contra a monarquia, não contra o regime monárquico, tá? Mas ambos, liberais exaltados, tanto quanto liberais moderados, defendiam os ideários liberais da época, enfim, vão estar também associados aqui. Além disso, a gente vai ter um repúdio muito grande, cada vez maior, aos portugueses, porque eles vão estar inseridos nessa sociedade e vão estar cada vez mais sentindo como se tivessem privilégios perante os brasileiros, tá? Eles merecessem privilégios diante daqueles que eram considerados brasileiros. Então, esse repúdio aos portugueses, ele vai ser crescente e ele vai ser associado também ao Dom Pedro I, diferentemente do que vai ser com seu filho depois, tá? Por quê? Porque o Dom Pedro I nasceu na Europa. Então, ele era considerado português e esse repúdio vai ser estendido à figura dele também. O que não vai ser estendido ao seu filho, né? Porque, posteriormente, a gente vai ver, o Luiz vai comentar também, o Dom Pedro II, ele nasceu aqui, então ele vai ser considerado um rei brasileiro, tá? Enfim, tudo isso acontecendo, tá? E aí ele vai se isolar, o Dom Pedro I vai estar sem apoio, ele vai ver que ele está perdendo o apoio político, econômico, das elites da época, está sendo criticado cada vez mais. Em 1831, então, ele em nome do seu filho, Dom Pedro II, tá? Que na época tinha os seus lindos 5 anos, tá? Era uma criança. Mas sobre isso, então, o Luiz vai comentar um pouquinho melhor com vocês. E qualquer dúvida, a gente estou aqui, tá? Queria deixar público aqui 2 coisas. Primeiro, ninguém para a máquina colorada. E segundo, a Betânia roubou meu tempo de novo. Quando a Gabi puder ouvir, ela tem que tomar providências. Fala pra Gabi passar a apresentação para mim, que daí eu não fico te incomodando. Eu vou mandar mensagem, mas eu já vou passar aqui para tu já ir falando. Então é o seguinte, meus queridos, boa noite a todos e a todas. Primeiramente, ali tem as notas compartilhadas. Acho que é para cá, não sei se é para cá, minha câmera sempre tá virada. Assinem aquilo ali com o nome de vocês, a idade e o curso que vocês pretendem fazer, por uma questão mais de controle da coordenação geral, que eles pedem sempre para nós. Então, vamos falar, continuando, o que a Betânia trouxe para nós, galera. O que é isso? A abdicação do Dom Pedro. Eu vou partir da abdicação e vamos tentar chegar até o golpe da maioridade do Pedrinho, que tinha 5 anos, quando o seu pai fugiu de madrugada, né? Com a ajuda de uma fragata inglesa. Fugiu. O cara ele duvidou muito da população, duvidou muito dos generais, dos militares, e quando a coisa esquentou, ele fugiu com o rabo entre as pernas. Mas tudo isso começa com o que a Betânia comentou, galera. O descontentamento com o Dom Pedro, eu tô meio rouco aí, galera, foi mal. Ele começa em 1823, quando tem a Noite da Agonia, que ele faz o quê? Ele fecha a Assembleia Constituinte, ele muda alguns pauzinhos, ele mexe alguns pauzinhos da Constituição e ele outorga ela. Tudo isso vai se empilhando, como a Betânia comentou, a Guerra de Cisplatina, a morte da Imperatriz, vai empilhando. E talvez o ponto de virada são 2 pontos que são os principais, que é o quê? Em 1830, em novembro de 1830, nós vamos ter ali o primeiro pontinho, né? O assassinato do jornalista, ele era exaltado, ele fazia parte dos liberais exaltados, que é o que a gente vai tratar disso também, que é a formação, não ainda de partidos políticos nesse momento. O termo partido, nessa época, ele era um termo pejorativo, galera. Pensava-se muito que partido era divisão. Não sei se alguém chegou a ver
foi o meme da Sammy Lee lá, da ex-mulher do Pyong, que perguntaram para ela nas caixinhas do Insta se ela, que ela defendia, né? E ela falou que ela não acreditava na ideia de partido, porque partido significa divisão, e ela não gosta de divisão, ela gosta de inclusão. Era o que a galera pensava aí, pessoal, em 1830. Sammy Lee e o pessoal de 1830 estão juntos e misturados. Salva a brincadeira? Pensem comigo, pessoal. Não tinha essa ideia ainda, porque era isso mesmo. O partido não inspirava uma questão política ainda. Nós tínhamos grupos que eles começam a se definir a partir da Constituição, a partir da independência, e eles vão se fortalecer ao longo do período regencial, que é um dos períodos mais importantes aí da nossa história imperial. O Líbero Badaró era um crítico do Dom Pedro, e o Líbero Badaró foi assassinado. O ouvidor Cândido Japiaçu foi inocentado no processo na corte. Só que ele foi inocentado, né? Ah, beleza. Mas tinha uma suspeita enorme que ele foi amando do Dom Pedro I ou que o Dom Pedro I sabia. Ele só fez assim, vai lá, campeão. Tipo, olhando pro lado assim, não, tá liberado. Pode apagar o sujeito que tá tranquilo. Isso era em novembro de 1830. Quando a gente entra em 1831, o que acontece? O Dom Pedro, ele parte para Minas Gerais. Quando ele parte para Minas Gerais, vai ter a proclamação aos mineiros, que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o que um certo líder populista do século XXI também faz. Ele vai jogar a culpa no próximo. Nas ruas do Rio de Janeiro, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter pessoas, a população, isso que a gente vai tratar, a abdicação, como uma revolução liberal também. Não é só com mais um movimento que Dom Pedro, ele está enfraquecido e ele vai pedir para sair. Não, ele não queria pedir para sair. Ele é forçado a sair, inclusive às escondidas, porque a população estava pronta para invadir o palácio. E o que acontece? Nós temos pessoas ex-escravizadas, nós temos negros mulatos andando nas ruas e perguntando, são relatos que nós temos no texto do Marcelo Basile, perguntando, chegava, encostava no sujeito na rua e perguntava, e aí, vivas a quem? E a resposta esperada era o quê? Vivas a Constituição, viva até a República. Mas se falava viva a Dom Pedro, vivas a Dom Pedro, o pau comia. Às vezes eles espancavam as pessoas até a morte. E o estopim vai ser a proclamação aos mineiros, junto com o assassinato do Líbero Badaró. Os ânimos começam a ficar exaltados, né? E quando o Dom Pedro vai a Minas Gerais, porque está tendo muita inflamação da população por um discurso mais de abdicação, da sua retirada do poder, ele faz um discurso colocando a culpa nos liberais exaltados, tentando diminuí-los, colocando a culpa na população também que se deixa influenciar vamos colocar essa facção, que também tem outro sentido nessa época, tá, pessoal? Essa facção mais liberal, essa facção que é contra um imperador monárquico. Porque todas as pessoas, após a Constituição, a grande maioria deseja um imperador, um império constitucionalista. Um imperador como uma figura de poder, mas que ele governe sob uma Constituição. Então, quando Dom Pedro volta de Minas Gerais, nós vamos ter a famosa Noite das Garrafadas, que parece briga de bar, né? Mas não é. Por quê? Vai ter a sedição portuguesa que vivia no Brasil, vai organizar uma recepção a Dom Pedro. E essa recepção a Dom Pedro vai chegar nos ouvidos dos exaltados, porque nós vamos ter três divisões, né? Os restauradores, que se formam logo após a abdicação do Dom Pedro, né? Que desejam a volta do imperador, mas sob uma Constituição. Nós vamos ter os liberais moderados, que vão ser quem vai mandar no negócio todo, e nós vamos ter os liberais exaltados. Esses liberais exaltados vão juntar-se ao povo mais fervoroso, vão incitar o povo a uma revolução mais fervorosa, a uma ação mais fervorosa contra o governo, e os liberais moderados vão ficar ali. A gente quer a abdicação, mas nós vamos ficar mais por trás dos panos, operando de forma mais silenciosa. E quando os exaltados descobrem que vai ter uma comemoração, uma recepção para a volta do Dom Pedro, vai ter um quebra-pau absurdo no Rio de Janeiro, galera. O Rio de Janeiro vai virar cena de filme, assim. Como tá aí na fotinha aqui de vocês, a galera
pegando ali português, que eles chamavam pejorativamente de marinheiros, porque eles não eram naturais do Brasil, contra os liberais exaltados, num período que durou de 12 a 15 de março, que vai só se acalmar a partir do dia 16. Aí nós vamos pular para o que a Betânia falou, sobre a Constituição. A Constituição, em 1831, estava comemorando 7 anos, dia 25 de março de 1831. E o Dom Pedro, ele vai... sempre aquela cena de filme que o monarca, o imperador, o rei, parlamentar, eles sempre ficam nas varandinhas, assim, meio acima do povo, num lugar mais destacado, para acompanhar o desfile de comemoração. E o Dom Pedro, ele vai ser atazanado pela galera, assim, a galera vai passar embaixo e vai falar, vai fazer, primeiro não vai tirar o chapéu, né, que era um sinal de respeito ao imperador, à autoridade, e vai falar, viva Pedro II, viva a Constituição, que é o que a galera de Minas Gerais vai fazer também. Inclusive, eles vão, enquanto o Dom Pedro passa por Minas Gerais, vai ter várias badaladas em respeito à morte do Líbero Badaró. E aí o Dom Pedro, para tentar contornar um pouco essa situação, ele vai fazer o quê? Ele vai instaurar o Ministério dos Brasileiros, entre os dias 19 e 20 de março de 1831. Obrigado, Gabi. E o Ministério dos Brasileiros era o quê, pessoal? Era um ministério composto principalmente por liberais, que eram contra o governo, mas que ele teve que fazer isso para que a população desse uma acalmada. Só que o que acontece, galera? No dia 5 de abril, ele vai exonerar todo mundo desse ministério. Porque ele precisava retomar o poder numa tentativa de retomada de poder. Ele exonera todo mundo no dia 5, e isso faz com que milhares de pessoas vão para o... Como é que é o nome? O Largo da Praça. A Praça da Aclamação. Vão à Praça da Aclamação, e isso vira à noite para o dia 6, vira até que o Francisco de Lima e Silva, que era um brigadeiro, né, um militar, ele manda o Miguel Frias de Vasconcelos mais de uma vez para tratar com o imperador, para mostrar que a situação estava crítica e que ele não conseguiria se manter no poder sem um derramamento absurdo de sangue. E aí, na madrugada do dia 7 de abril, ele escreve a sua abdicação, zarpa na fragata inglesa e volta a Portugal, deixando o governo para o Pedro II, de apenas 5 anos. Mas o Pedro II não pode assumir, porque ele é menor de idade. Então, o 7 de abril, a carta de abdicação vai circular por todo o Rio de Janeiro, a galera vai fazer cópias de forma absurda, assim, de forma descontrolada, e todo mundo lendo a abdicação e comemorando, porque foi uma revolução, e principalmente foi uma revolução sem o derramamento de sangue, porque essa revolução de 1831 foi inspirada pela revolução de 1830 lá em Paris, a revolução não a francesa, né, mas uma outra revolução em 1830 em Paris. E lá teve muito derramamento de sangue. Então, o Brasil, os brasileiros, eles ficaram coraçãozinho acelerado, coraçãozinho bem, porque eles conseguiram fazer uma revolução liberal sem o derramamento de sangue, que muitas vezes as revoluções, as guerras, elas é o preço que se paga pela mudança. Vamos seguir aqui, dar uma aceleradinha, só um segundo. Então, nós vamos entrar onde, galera? No período regencial, que vai ser de 1831 a 1840. O patrãozinho da foto é o ministro da Justiça, que ele vai ser extremamente importante até 1837, a gente vai falar muito dele agora. Mas a trina provisória vai ser definida dia 8 de abril, já eles vão começar a funcionar, porque o Francisco de Lima e Silva, o representante das tropas, o Carneiro Campos, que vai ser o representante da tradição, e o Nicolau Vergueiro, que vai ser o representante da revolução, inclusive ele era português, que é um fato curioso, o Francisco de Lima e Silva vai convocar uma reunião extraoficial do parlamento para que eles consigam definir essa questão. E como é que essa questão é definida? A regência provisória é instalada, a trina provisória, perdão, é instalada, o retorno do Ministério dos Brasileiros vai acontecer e, galera, a gente tem 6 ministérios, tá? Aqui, 6 ministérios até 1861. A partir de 1861 nós vamos ter 7 ministérios. Mas os 6 ministérios, tem nos slides na frente, Ministério da Guerra, da Fazenda, da Justiça, da Marinha... Meu Deus, vou passar aqui para falar rapidão para vocês. Estrangeiros e da Guerra. Falei? É isso, se eu não falei, me corrijam.
Então, galera, o ministro da Justiça deles vai ser o padre Diogo Antônio Feijó. E mesmo com a instauração da trina provisória, os ânimos eles não vão ser acalmados. Por quê? Uma coisa que o Teófilo Otoni, que é um brigadiano de Minas Gerais, ele que parte com as tropas de Minas Gerais, ele arregimenta uma galera para depor o Dom Pedro I, após as declarações lá de Minas Gerais, dos mineiros. O Teófilo Otoni chama esse período da jornada dos logrados, porque mesmo que o Dom Pedro foi embora, que ele abdicou, o povo não tomou o controle, o povo não teve nenhuma melhoria social. O controle apenas caiu sobre uma outra elite, que governava com Dom Pedro, que principalmente era a elite agrária, mas que vai continuar governando até o fim do período imperial. E depois do período imperial também, com o período do voto do cabresto e tudo mais, aí já na República. Então, nós vamos ter o retorno do Ministério dos Brasileiros. Em 6 de junho de 1831, nós vamos ter o quê? Para controlar a inflamação do povo, o que os regentes provisórios vão fazer? Eles vão dar poderes excepcionais ao padre Diogo Antônio Feijó. O que ele podia fazer? Ele podia proibir aglomerações de mais de 5 pessoas, podia proibir reuniões noturnas, né, ajuntamentos noturnos, e ele podia alistar os cidadãos de forma autoritária, né, na guarda municipal. E o padre Diogo Antônio Feijó faz mais. O que ele faz mais? Ele manda prender uma galera que era oposição aos moderados. Isso vai fazer com que a população se inflame. Por quê? Logo após isso, essas medidas eles vão ocasionar o quê? Ele vai ter que criar a Guarda Nacional. Só que a Guarda Nacional tinha um quesinho a mais, porque ela era composta apenas por proprietários de terras, eleitores, com mais de 21 anos, e que subordinados aos juízes de paz, como a Betânia colocou ali, com a fundação do Juizado de Paz, que eram pessoas influentes, né, geralmente fazendeiros, que eles eram eleitos pela população local, né, juízes de paz de freguesias. Inclusive, eles participam da abdicação do Dom Pedro também. Esses juízes de paz que tinham o poder sobre a Guarda Nacional, aonde ela deveria agir, porque eles querem ramificar essa guarda para combater os revoltosos. E aí, com a fundação da Guarda Nacional, o padre Diogo Antônio Feijó faz um contrário. Ele tira o poder do exército, porque o exército e a polícia tinham a fama de se juntar às manifestações populares. E isso faz com que o governo fique sem defesa. Então, com a Guarda Nacional, ele combate as manifestações que o exército e a polícia participavam, e ele cria essa máquina de defesa e de controle social no período regencial que ele fica como ministro. Aí, nós vamos ter outra coisa também. Além da Guarda Nacional e da redução do efetivo do Exército, ele vai criar os batalhões sagrados, que eram só por oficiais ligados ao governo, como o futuro Duque de Caxias. O Duque de Caxias vai atuar em diversas revoltas regenciais como combatente, inclusive na Revolta Farroupilha, na Revolução Farroupilha, que aconteceu no Rio Grande do Sul, amado. A lei da regência, galera. O que vai ser a lei da regência? Isso vai ser também extremamente importante, porque, como a Betânia comentou, nós tínhamos o poder moderador, certo? A lei da regência vai fazer com que o poder moderador seja suprimido, o que vai morder todas essas medidas do Diogo Feijó, inclusive a lei da regência, vão morder ele no bumbum depois, o que é, de certa forma, cômico. A lei da regência vai ser o quê? Vai passar maior poder para o legislativo. O que o legislativo podia fazer agora? Ele podia aprovar ou não a nomeação dos ministros, porque quem nomeava os ministros eram os regentes. Antes era o imperador e depois vai ser o imperador novamente. Então, os regentes nomeavam os ministros e a legislação poderia, a Assembleia Legislativa podia aceitar ou não. Se eles não aceitassem, tinha que nomear de novo. E eles controlavam a atuação desses ministros. Então, isso vai dar um poder exponencial para os deputados. Aí nós vamos chegar onde? Na trina permanente. Galera, o poder moderador, o imperador podia decretar, e agora os regentes, estado de sítio, podia dissolver as assembleias legislativas, que o Dom Pedro I fez bastante, o Dom Pedro II fez mais ainda. E nós vamos chegar na trina permanente. Vai ter pequenas mudanças, né? O Francisco de Lima e Silva vai continuar,
representando as tropas. O Braulio Muniz vai representar o norte, né? Ele era um produtor do norte. E o Costa Carvalho, que ele também era redator, dono do Farol Paulistano, que era um periódico influente, vai ser o representante do sul. Então nós vamos ter essa troca de tradição e revolução por norte e sul. Certo? Alguma dúvida até agora? Tem a funçãozinha de levantar a mão, agora é bem fácil para vocês. Vamos dar uma aceleradinha. O Feijó, galera, vai tentar dar um golpe em 1832. Como que vai funcionar isso? Ele vai convencer... ele quer retirar o Senado vitalício. Ele quer colocar as Assembleias Gerais. E ele quer promulgar uma nova Constituição, a Constituição de Pouso Alegre. E, para isso, ele convence todos os ministros a se demitirem, a regência a se afastar, e ele ia tentar retirar o Senado, transformando as Assembleias Legislativas em Assembleia Nacional. Só que ele é rebatido de última hora pelo Honório Hermeto Carneiro Leão, que ele era um senador, e quando ele é rebatido, ele é deposto da função de ministro da Justiça, a regência é recolocada e os ministros são restituídos. Nós vamos ter aqui o Código de Processo Criminal, que a Betânia já comentou, então dá uma aceleradinha. Antes do ato adicional, galera, eu vou falar de federalistas, restauradores e moderados, que era o que eu comentei bem no comecinho, pessoal. Os federalistas, eles buscavam o quê? A extinção do poder moderador e do Senado vitalício, porque uma vez que você era senador e você tinha que ter uma renda de 800 mil réis e no mínimo 40 anos para ser senador, você não saía mais. E depois que você ia de senador, você pulava quase automaticamente para o Conselho de Estado, que eram 12 senhores, né, 12 homens escolhidos a dedo pelo imperador, que eram o cérebro do Estado, como disse Joaquim Nabuco. Então, eles defendiam isso, além de assembleias legislativas nas províncias, a criação delas, a federalização, né, como a Betânia comentou, e que é a descentralização provincial, que as províncias pudessem ter uma maior autonomia e, principalmente, pessoal, elegerem os seus presidentes das províncias. Os presidentes das províncias, até o final do Império, eles eram escolhidos a dedo pelo imperador. Essa também é uma das causas que vai estourar a Revolução Farroupilha. Por quê? O presidente escolhido pelo Dom Pedro, pela regência, para a província do Rio Grande do Sul, para a sede em Porto Alegre, ele vai colocar taxas absurdas sobre o que vai fazer com que os estancieiros fiquem um pouco de lado. Eu tenho na minha colinha aqui, se der tempo eu chego lá. E isso vai ser um dos motivos que vai estourar a Revolução Farroupilha, que eles vão depor o presidente da província e instaurar depois a República do Piratini. Tá, volta um pouquinho. Os restauradores eram os caras que, depois que Dom Pedro sai do poder, eles querem que ele retorne. A monarquia tinha que ser uma monarquia forte, centralizada e nacionalista. O Dom Pedro I restaurado no poder e a volta do poder moderador, que lembrem, ele estava suprimido pela lei da regência de 1831. Os moderados era quem mandava. E o que eles faziam? Quem mandava dos moderados? O padre Feijó estava nos moderados, o Costa Carvalho estava nos moderados, o Evaristo da Veiga, que era um cara muito influente, vai apoiar muito o Feijó nas eleições seguintes, porque o Evaristo da Veiga controlava a Aurora Fluminense, que era o periódico mais influente do Rio de Janeiro e da corte. Então, os moderados mandavam. Eles ainda mantinham uma sociedade escravista. Galera, a discussão de abolir o tráfico é aquilo que a Betânia falou. Quando o Dom Pedro, um dos motivos de enfraquecimento é ele aceitar acabar com o tráfico de escravizados aos poucos, gera aquilo que a gente chama da lei para inglês ver. Vocês já ouviram essa expressão? Por favor, não me deixem no vácuo, falem sim, não, ou nunca ouvi falar, sei lá. Lei para inglês ver, ou isso é para inglês ver. Vem daqui. Por quê? Pô, Gabi, como assim? A lei para inglês ver é o quê? Quando inclusive o Diogo Antônio Feijó é o ministro da Justiça que promulga. Isso aí, Augusto, perfeito. Ele promulga essa lei, e essa lei quer dizer o quê? Que o Brasil estava abolindo o tráfico transatlântico aos poucos. Só que assim,
Essa lei dura uns 2, 3 anos, que em 1834 o tráfico volta a rolar solto. E o Brasil vai ter um dos maiores índices de tráfico de escravizados até a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, que aí sim vai finalmente extinguir o tráfico transatlântico, o que vai fazer com que o tráfico interprovincial exploda de uma forma absurda. Então, terminamos aqui. Os moderados prezavam o quê? Um governo coeso, segurando os exaltados e segurando os restauradores. Eles defendiam algumas reformas liberais, reformas sociais, mas não ao ponto de uma descentralização, de uma fragmentação, como os exaltados defendiam. O carinha da foto, galera, é o Cipriano Barata, um cara muito massa. Ele estava como representante dos deputados da Bahia, lá na Revolução do Porto. Ele usava o chapéu de palha como uma forma de protesto. Ele estava na Praça da Aclamação, no 6 e 7 de abril. Ele é um cara muito, muito interessante na história. Só que não vai dar para entrar nele, porque eu ainda vou roubar 5 minutos de intervalo de vocês para conseguir terminar. Então, galera, em 1834, nós vamos ter 2 fatos. O Dom Pedro I vai morrer em setembro de 1834. Nós vamos ter uma convergência política, que é o quê? Quando o Dom Pedro morre, os restauradores não têm mais quem restaurar no poder. Então, eles vão fazer o quê? Nós vamos ter a convergência política de restauradores exaltados e moderados para simplesmente moderados, nesse 1834. É confuso pra caramba, galera. Qualquer coisa, vocês podem me perguntar aí que eu tento dar uma destrinchada melhor. E, a partir dessa convergência política, um pouquinho antes, os moderados, os restauradores e os exaltados, eles buscavam o povo para apoiar, eles incitavam o povo agitava, e os moderados vinham e repreendiam, né? Causava repressão nos moderados, nos restauradores, nos exaltados e principalmente no povo. Então, vamos lá, pessoal. A morte do Dom Pedro, também nós vamos ter o quê? O Braulio Muniz, em 1835, vai morrer também, mas nós vamos chegar lá. Me atrapalhei um pouquinho porque eu acabei de olhar que eu não falei do ato adicional, que é muito importante. O ato adicional de 1834, galera, ele vai definir o quê? Porque aqui a gente tem os liberais no poder. A questão de liberalismo, liberal, conservador, nessa época também é bem confusa, tá, galera? Não é a mesma coisa de esquerda e direita que nós temos hoje em dia, ou que nós tínhamos na Revolução Francesa, que era quem sentava os jacobinos, os girondinos. Era um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais complicado de entender. O ato adicional é o quê? Nós vamos ter os liberais do poder. Nós vamos ter, então, a colocação de assembleias legislativas nas províncias, substituindo os conselhos gerais, o que dava mais poder para as assembleias, para as localidades, né? As leis criavam-se nas províncias e não mais na corte, e eles teriam seus próprios deputados. O que também vai gerar a questão dos deputados também vai gerar um incômodo na Revolução Farroupilha. Por quê? Porque o Rio Grande do Sul, aí na Câmara na Câmara Nacional, só vai ter 3 deputados federais que provém do Rio Grande do Sul. E isso também vai ter uma tensão, porque não tinha a mesma participação que as outras províncias mais poderosas. A legislatura provincial dura 2 anos e cabe reeleição. A regência, durante a menoridade do Dom Pedro II, agora seria una e por 4 anos. A eleição seria por colégios eleitorais e teria que votar em 2 candidatos, um da sua província e um que não era nascido na sua província e que não fazia parte do seu colégio eleitoral. E, por fim, o Conselho de Estado é suprimido, que vai ser muito ruim para o regente, que vai ser quem? Pasmem, o padre Diogo Antônio Feijó. Ele, mesmo tendo tentado dar um golpe no Brasil, dar um golpe nas instituições políticas, ele consegue vencer com 2.856 votos, galera. O voto censitário reinava no Brasil ainda, era questão de 1 a 3% da população que votava. E o Feijó vai conseguir se eleger e vai ser o regente uno. Só que para ele o que não vai ser muito bom, porque ele não vai fazer um bom governo, principalmente ele não vai conseguir manter não vai conseguir conter as revoltas, principalmente a cabanagem e a farroupilha, porque ele diminuiu, ele enxugou totalmente o exército, e quando ele precisava combater essas revoltas, ele não tinha o exército estava fragmentado, estava quebrado.
Ele vai ter atrito com a Igreja Católica, porque ele vai nomear o representante da igreja no Rio de Janeiro, um faixa dele, um brotherzão dele, que tinha o quê? Furado o celibato clerical. Então a igreja era pistola com ele porque ele indicou um amigo dele e se recusou, bateu o pé para uma troca. Ele falha na contenção das revoltas regenciais. E aqui, galera, na Regência Una, de 1835 a 37, que nós vamos ter a questão dos progressistas e dos regressistas, que vai lá na frente dar a origem do Partido Liberal e do Partido Conservador. Aí nós vamos começar a falar em partido, em 1836 e 37. Galera, deixa eu só dar um visu aqui. Ele falhou bastante em conter a farroupilha e a cabanagem. Inclusive, galera, a farroupilha inspirou muito a Sabinada, porque o Bento Gonçalves foi capturado e mandado lá para a prisão do Forte em Salvador, na Bahia. Ele foge de lá e lá ele tem contato com os líderes da Sabinada. E a Sabinada é uma inspiração, quase uma inspiração copiosa da Revolução Farroupilha. Para terminar, meus queridos, já terminando, né, já roubando muito tempo de vocês, o Feijó arquiteta o caminho para a ascensão do Pedro Araújo Lima à posição de regente. E quando o Pedro Araújo Lima sobe ao poder, ele consegue fazer com que o poder resida no parlamento, os indivíduos podem ser de partidos opostos, mas a centralização era o caminho para a ordem. E aí ele vai conseguir colocar, aí nós vamos ter um período conservador, a maioria conservadora na Câmara. Aí, galera, para terminar mesmo, para parar de roubar tempo de vocês, nós vamos ter o golpe da maioridade. O golpe da maioridade vai se dar em 23 de julho de 1840. Porque os liberais veem no golpe uma forma de voltar ao poder. Como isso? Eles conseguem redigir, né, um pedido, levar à casa do Dom Pedro, inclusive o irmão do José Bonifácio, né, o Antônio de Andrada, é um dos deputados liberais que leva a carta ao Dom Pedro. O Dom Pedro aceita, ele tinha 15 anos na época, ele aceita, 14, 15 anos, ele aceita ser o imperador e ele é nomeado, coroado, por meio do golpe da maioridade.